E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil das Gerais. Olha só, o colágeno é fundamental para a saúde das nossas articulações e a alimentação é a principal fonte, né? Agora, gente, como brasileiro, não tô falando IBGE que fala, tá? Que o brasileiro ainda se alimenta mal, né? Torna-se alvo fácil de doenças e desgastes nas articulações. O colágeno, ele reveste as extremidades dos ossos e impede que um osso se choque com o outro. Sem ele, nós vamos sentir dor, muita dor nos joelhos, mãos, pés, cotovelos. É só exemplo, porque nós vamos explicar isso tudo direitinho durante o programa. O problema é que o colágeno, que é uma proteína, né, geralmente é associado a questões de beleza, firmeza da pele, envelhecimento, também, viu? E nós vamos falar disso também e há novidades. Então preste atenção, fique por dentro, mas tire as suas dúvidas. Então, se você tem algo a dizer, tá na hora, não fica com dúvida só com você, não. Compartilhe com a gente. Nosso telefone 32090021. Tem o brgerais@redminas.mg.gov.br. Tem o meu blog, robertazambetti.com.br. Tem o Twitter, tá aí na sua tela. Tem o facebook.com/Brasil das Gerais. Entra na nossa página agora. Vamos fazer amizade? Curte a nossa página. Vai lá, comenta, pergunta o que você quiser. Agora participa da nossa promoção super legal. Promoção Brasil das Gerais, mais de 20 mil amigos. Vai lá, tá? Depois você me conta. Mas eu disse o seguinte, quer dizer, eu disse não, né, gente? Os especialistas, quem entende do assunto, diz que a fonte principal de colágeno é na alimentação. E é isso mesmo, né, Patrícia? É isso mesmo. Agora, onde é que a gente encontra? Depois, gente, ela vai ensinar um shake. Quer dizer, um coquetel, né? Vamos falar coquetel, né? Que as pessoas podem fazer em casa, que ela falou que você pode tomar 2 vezes por dia e que só faz bem para poder produzir, ajudar o nosso colágeno, né? Exatamente. Ou seja, que a gente precisa de comer no dia a dia, que todo mundo tem acesso para o colágeno ficar em dia? Olha que beleza essa mesa aqui. A gente bonita. tem fontes proteicas fáceis de serem encontradas, como o ovo, o queijo. Nós temos outras fontes proteicas aqui, como castanhas, lentilhas, semente de girassol, grão de bico. Todo alimento proteico, Roberto, ele vai ter aminoácidos que são peças pequenas. Vamos imaginar que uma proteína é um colar de pérolas. Cada pérola é um aminoácido. Esses alimentos têm pérolas que são importantes para nós construirmos um colar de colágeno dentro do nosso corpo. Então, nós temos que variar bastante o que a gente está consumindo para nós termos pérolas diferenciadas para poder formar. Só que você não constrói um colar só com as pérolas, você precisa de um fio de ligação para que se forme um colar. Quer dizer, o que combina com o quê? Quais são as combinações perfeitas que a gente deve fazer em casa? Exato. E o que vai fazer esse colágeno, então, ser formado no meu organismo? Então, eu me alimento bem, eu consumo proteínas de boa qualidade, mas eu... Agora, muita gente acha assim, um repolho não tem proteína. Tem. Uma couve não tem proteína. Tem também a abóbora, ovos, o espinafre, esqueci aqui o nome. A vagem também tem. O que mais? Nós temos ali quiabo, que eu amo. A gente tem ali, beterraba, o feijão, né? Os cogumelos. Feijão e arroz importantes. É ótimo, né? Um coringão, não é? É uma combinação boa, mas vale lembrar que é uma combinação de proteína vegetal. E sempre a proteína vegetal não consegue ter a mesma eficiência da proteína animal. Animal, tá. Ou seja, a gente usa animal, mas essa aqui, a vegetal, é importante também. É muito importante. E os cogumelos? Fontes de proteína, fontes de minerais importantíssimos para que você consiga produzir o seu colágeno. Dentre eles, a gente precisa ter silício, precisa ter magnésio, precisa ter boro, para que você consiga fabricar o colágeno internamente. Depois nós vamos dar exemplo disso tudo, mas o que a gente tem de proteína animal aqui são os ovos e o queijo. Aqui está sendo um exemplo muito simples, olha só. Ovo é uma proteína perfeita. Nós absorvemos 98% dessa proteína. O nosso organismo aceita muito bem. E a gente pode comer um todo dia, não pode? Pode. Acabou essa coisa, Acabou né? a guerra ao ovo. Há bastante tempo já. Ainda bem. Agora, carne vermelha, carne de frango,
peixe, isso tudo é fundamental. E quem não come carne? Quem não consome carne tem que fazer uso da proteína vegetal. Olha esse prato aqui. Ele é um prato, excetuando-se aqui as passas, você tem fontes de proteína vegetal que consumidas ao longo do dia. Então aqui, olha, bons snacks, bons lanches, nozes, nós temos castanha do Pará, amêndoa. Amêndoa é rica em um aminoácido formador que estimula a formação de tecido muscular, o qual envolve o colágeno. Então a amêndoa é excelente. Agora, só para ficar fácil para quem está em casa, dá aí 3 combinações super legais. Por exemplo, aqui eu tenho rúcula. Rúcula com o quê? Vamos fazer uma salada simples aqui. Você pode fazer uma salada de rúcula com vagem, e utilizando um ovinho mexido, ou um ovo, uma omelete sendo utilizada. E essa omelete pode estar preenchida com aveia, por exemplo. Então você tem aqui, olha, silício, você tem ali magnésio e você tem proteínas de grande qualidade, como a treonina, que é necessária para a formação do colágeno. Você tem nessa omelete a mistura de todos os ingredientes que você precisaria para formar colágeno. Que legal isso que você está falando, quer dizer, no omelete, eu coloco, então, aveia. Pode colocar aveia. Você pode enriquecer seu omelete com aveia, com outras fibras ou outros produtos proteicos. A semente de girassol também pode ser levada nessa omelete. Então, são produtos que você pode misturar. Você pode fazer essa omelete também com cogumelo. A gente não optou 2 fontes proteicas. Eu escolhi uma fonte proteica. Mas eu posso fazer, por exemplo, a minha salada, um quiabinho refogado. Ao invés de utilizar a carne moída, você usa o cogumelo picado. Entendeu? Pode ser uma outra fonte. Funciona do mesmo jeito? Funciona do mesmo jeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais e depois ela vai fazer o coquetel, que é facinho demais. Mas olha aqui, ó, vamos ouvir agora o depoimento de uma estudante de medicina que ela usa colágeno há 2 anos e acho que é o suplemento, né, que ela usa, né? E ela já notou, gente, uma diferença enorme nas unhas, na pele e nos cabelinhos. Olha só. Eu faço uso de cápsulas de gelatina há 2 anos e comecei com recomendação da minha mãe, que recebeu receita médica. Eu comecei a usar principalmente porque eu tinha as unhas muito quebradiças e depois que eu estou usando, eu tomo só uma cápsula por dia. Eu reparei a diferença em relação à força das minhas unhas, que ficaram muito mais resistentes, e a minha pele, que ficou muito mais hidratada, consistente, ela ficou mais saudável. Pela minha idade, por eu ser tão nova, eu não pretendo parar de continuar tomando as cápsulas. Principalmente porque é uma medicação relativamente baixa. A minha mãe chega a tomar 3 por dia, mas eu só tomo uma. E não é uma coisa que afetou negativamente minha vida, muito pelo contrário. Então eu pretendo continuar tomando, se possível, o resto da vida. Pois é, Priscila, essa questão das cápsulas, né? São essas cápsulas que a gente compra de colágeno na farmácia, né? O que você acha disso? É importante saber a composição dessas cápsulas, porque a gente tomar o colágeno pronto, ele não é absorvido, nem pela pele, nem pelo sistema digestivo. Quer dizer, o corpo não absorve. Aí você está usando uma coisa... não está adiantando nada. Né? Então a gente tem que tomar o colágeno hidrolisado, que vai ser o colágeno partido em várias partes pequenininhas, né? Normalmente misturado com água para ajudar nessa absorção. Ou seja, mas aí na farmácia a gente encontra, só chegar lá e perguntar, eu quero colágeno, mas tem que ser o hidrolisado. Tem que tomar cuidado. Também tem muitos produtos que já vêm misturados com vitaminas. Então a pessoa não pode ficar tomando sem saber o que está tomando, porque às vezes mistura com alguma outra vitamina, aí pode ter uma hipervitaminose, uma intoxicação, né? Então assim, tem que ter sempre recomendação ou do médico, do nutricionista, para saber se pode tomar mesmo. Tudo tem que ser muito bem indicado, né, gente? Mas daqui a pouquinho nós vamos falar. Ela vai falar do lado da beleza, sabe, gente? Que as mulheres ficam loucas, né? Pra saber o que passa no rosto para produzir colágeno. Mas até o colágeno também, só passando no rosto, também não adianta, né? Não adianta, né? Não. Ela falou também, gente, que é o seguinte... que você usar esse tipo, né, o tópico, vocês falam, né? Mas continuar com a vida estressada, fumando, bebendo muito, sedentário, não adianta nada, Não adianta nada. Vai ter muito radical livre aí para destruir esse colágeno. Com certeza. Depois nós vamos falar disso. É qualidade de vida, né? Mas, Flávio,
esclarece já para os telespectadores qual que é a função do colágeno. Que eu fiquei falando isso porque eu sei que, por exemplo, a artrose é justamente a pessoa tem artrose, por exemplo, nos joelhos, é porque o colágeno acaba e fica um osso batendo no outro. Contato direto. E aí é uma dor terrível. Eu lembro que a minha mãe teve isso. Ou seja, a artrose é por conta que o colágeno foi embora? Eu queria até voltar um pouquinho. Sim. As pessoas também, quando tomam colágeno, elas fazem aquela ligação direta. Eu vou tomar o colágeno para o colágeno ir direto lá para o local que eu quero que o colágeno esteja. Tem que lembrar tipo que... assim, para tirar a flacidez, né? E não é assim, né? O colágeno, como ela falou, a pérola, você quebra aquela pérola inteira e ele vira vários aminoácidos, várias substâncias e até vitaminas que são utilizadas para compor o seu. Então, colágeno ingerido não significa o mesmo colágeno que vai ser produzido. Por exemplo, você não quebra o colar dela, não, senão ela vai ficar triste. Ela fez o colar, aí ele quebra lá dentro. Lá dentro, isso aí. Na sua digestão. Que é importante a gente falar que aquele paciente que não tem boa acidez estomacal, que tem a cloridria, não vai conseguir esse colágeno mesmo tomando ele hidrolisado. Então é preciso que seu estômago esteja bem ácido, que você não sinta desconforto gástrico, é um dos sinais, né, Flávio? Não ter desconforto gástrico, você sentir mais a presença de gases no estômago, significa que você não está com uma acidez correta. Aí não tem colágeno hidrolisado no mundo que vá ser absorvido. Mas aí a pessoa precisa de cuidar de quê, primeiro isso? Aí tem que cuidar do estômago e as causas dessa má absorção, né? Estresse, fumo, excesso de álcool, né? Vida estressada demais, né? Mas e voltando então à sua fala, pergunta, a função do colágeno. Ele é uma proteína que é estrutural, então o colágeno, a função dele, e é por isso que as doenças são relacionadas às colagenoses, é uma de ligação, de estrutura. Então ele é presente praticamente em todas as ele partes. Ele que sustenta? É, de sustentabilidade, é estrutural. Ele que nos torna firmes, exatamente. É isso? Não só nós, órgãos, tecidos, tendões, músculos, nossa córnea, o líquido que tem dentro do olho, o humor vítreo é feito de colágeno. Então ele é fundamental para quase todos os tecidos que são compostos dessa proteína. Interessante que a gente tem até 28 tipos de colágeno, mais como é o tipo 1, que é o colágeno 90% mais utilizado, e o tipo 2, 3, 5, 9, eles são os mais principais, né? Que são encontrados em maior quantidade no organismo. Mas é fundamental o colágeno, só que a gente dá importância, mas tem que tomar cuidado, porque não significa tomando colágeno demais. Não, a questão a gente tem que cuidar do colágeno, porque desde quando a gente nasce, o nosso organismo ele já produz o colágeno, né? Com o tempo, amadurecimento, ele vai diminuindo um pouquinho, mas pode diminuir muito mais por conta de uma má alimentação, por conta de um estilo de vida que não é bacana, não é isso? A gente tem que lembrar que o colágeno, ele é uma proteína fabricada pelas células. A gente tem grupos de células que já são determinados, já são pré-programados para esse processo de construção do colágeno. Então, naturalmente, nós produzimos esse colágeno estrutural e as células, com o passar do tempo, e aí a explicação, né, do porquê do estresse, das intervenções externas, porque você vai tendo pequenas mutações no seu DNA da célula que tem a fórmula de produção do colágeno. Então, algumas pessoas, e aí vai a genética, né, vão ter uma produção diminuída precocemente e outros vão produzir colágeno a mais tempo. Pois por isso é que a gente vê que tem pessoas assim que tem um envelhecimento precoce. Exatamente, não tem? Tem gente que envelhece, outra você encontra, não, você não envelhece, o tempo para você exatamente. não passa. Essa constituição genética está no formol. E essa constituição genética, a gente percebe isso, inclusive, entre as raças, né? Hoje, com a miscigenação, isso fica muito mais complicado de você ter essa diferenciação, por exemplo, pela cor da pele. Mas a raça negra pura, ela produz muito mais colágeno. E isso, inclusive, que explica os motivos pelos quais, né, os queloides, até feitos em algumas tribos da África, como tatuagens e adornos, são muito mais frequentes nessa população do que, por exemplo, na população de caucasianos. Mas a miscigenação misturou muito os nossos genes. E hoje a gente tem, né, grupos de pessoas que são brancas e que têm uma produção alta de colágeno e negras que não produzem tanto. Agora, o que é importante a gente falar com relação dentro da sua área, né, que é biologia celular? Quer dizer, o que é importante a gente
contar para os telespectadores? É importante saber que a saúde celular, ela é fundamental. E essa saúde celular, ela vem de todos esses cofatores, né, da alimentação, mas que hoje a ciência tem mostrado que a gente tem uma modelagem desse DNA que interfere diretamente no funcionamento da célula. Então, a gente nasce com um funcionamento, com uma produção, e a gente, pelo nosso estilo de vida, a gente pode aumentar ou diminuir esse tempo de produção do colágeno. Esse colágeno estrutural, fundamental para o nosso corpo, também muitas vezes participa de processos patológicos, de cicatrizes internas, né? E que muitas vezes são ruins para o nosso organismo. Então a gente tem que pensar no contraponto, né? A gente quer o colágeno estrutural, mas a gente não quer o colágeno cicatricial, porque ele tira, né, a presença de um tecido funcional e substitui por colágeno. Mas como é que a gente evita isso? Isso é uma pré-programação já do organismo. Então, a gente não tem como evitar. Não tem como fugir. Existem hoje remédios, né? A gente vê, por exemplo, no infarto do miocárdio, isso fica bem claro. Depois de uma área morta de tecido cardíaco, o tecido fibroso, né, o colágeno, ele vai ocupar aquele espaço. Então, o indivíduo ele vai ficar com o coração que não vai ter a função contrátil como ele tinha antes. Então, hoje a gente tem, né, na farmacologia, a gente tem nos medicamentos a oportunidade de impedir que esse colágeno seja fabricado naquele local, para impedir, assim, as consequências maléficas dessa deposição de colágeno. Quer dizer, o tal do colágeno, né, gente, ele é muito mais, quer dizer, a função que acontece, né, com ele no nosso corpo e as consequências são muito maiores do que a gente imagina. Sim. Mas olha só, você está falando dessa coisa, infarto do miocárdio, né, porque a produção de colágeno, existe, né, a produção do colágeno para o uso na medicina. Olha só que coisa interessante, dá uma olhada. A gente usa o colágeno de origem animal. O que nós fabricamos, nós temos a linha principal, que são os de hemostáticos. Temos umas membranas que são usadas para revestimento de órgãos internos, no caso de recuperação, que por algum motivo perdeu-se a parte original dessa membrana, pode ser recomposta com a membrana de colágeno. A linha de curativos para diversos tipos de feridas. Temos também uma membrana muito usada em implantodontia, no caso de recobrimento de enxertos. Normalmente, de uma forma geral, é bem aceito, até pela própria biocompatibilidade proposta pelo método de purificação que ele passa. Os produtos são disponibilizados diretamente para os centros cirúrgicos, porque é um produto que só é manipulado pelo profissional de saúde, normalmente cirurgiões. Olha que interessante, né? Porque assim, a gente, né? Eles não, porque vocês não são leigos, mas nós que somos, quem está assistindo que é leigo também. Mas olha só, o que a Cristina estava falando ali, que geralmente é usado pelos cirurgiões, né? Em cirurgias. Agora, olha então como é que esse uso, né, do colágeno nas cirurgias. Aí um cirurgião vai falar, olha só. O colágeno pode ser usado como hemostático, e hemostático ele funciona para estancar o sangramento durante a cirurgia. E o colágeno na neurocirurgia vem mais ou menos para funcionar dessa forma. Nós colocamos o colágeno geralmente em pó sobre as superfícies que estão sangrando e este colágeno vai fazer a atração dessas plaquetas e aí vai começar a cascata para estancar a hemorragia. Outras pesquisas mostram que, às vezes, pesquisadores usam células-tronco embebidos em esponjas de colágeno para regeneração do cérebro em casos de AVCs, por exemplo. Nossa, o que mais que você quer comentar, hein, Flávio? É muita coisa, né? Na realidade, qualquer processo cicatricial, e aí a gente pode falar de cicatrizes que são até indesejáveis, por exemplo, as estrias, nada mais são do que as células de fibroblastos que fazem a fibrina, que fazem o colágeno da pele. É falta de colágeno? Estria? Não, é tentando recuperar, porque houve uma necessidade de esticar né, a pele demais, porque talvez aumento de peso. E alguém... a mulher grávida também. Você vê a mulher grávida cheia de estrias na barriga, né? É porque o negócio espichou e depois volta. Alguém tem que cobrir aquela parte, porque senão não consegue espichar. Então, a fibrina pode ser depositada nesse local, na cicatrização, nas queloides,
Esse fibroblasto, essas substâncias que estão junto com o estrógeno, com o colágeno, elas são fundamentais para a cicatrização. O que ele está usando é chamar o colágeno para a função de agregação plaquetária, utilizando as fibrinas. Nossa, gente, tudo difícil. Mas aqui, existe jeito porque não tem jeito para estria, tem? A estria, a fibra de colágeno e elastina que rompeu, que a pele esticou demais e rompeu. Então a gente tem que estimular o organismo a produzir uma fibra nova para repor aquela fibra que está rompida. Hoje tem jeito disso? Tem. Porque tecnologia, cada dia aparece uma coisa, né? Mas hoje, então, tem pode o quê? Usar Tratamento tópico, a base de ácido retinóico e seus derivados, que a longo prazo vão estimular o seu organismo a produzir uma fibra nova de colágeno, e equipamentos à base de laser, que também faz esse estímulo. E dá resultado? Dá resultado. Quanto mais nova a estria, melhor. Quanto mais recente a estria, melhor resultado. Mas você já viu, assim, ficar sem estria? Quando a estria é muito recente, aquela estria vermelhinha, né, a estria nova, tem casos que some 100%. Quando a estria é mais antiga, às vezes não some tudo, mas ela fica com aspecto melhor. E celulite tem alguma coisa a ver com o colágeno? A celulite, ela acontece por uma deficiência de circulação, né, e também por causa de umas traves de fibrose, que são colágenos, que vão dando tipo uma compactação na pele, e aquela gordura fica mais acumulada e o sangue não consegue drenar. Né? Então tem a ver com colágeno. Tem a ver com colágeno também. É uma inflamação que acontece no tecido que vai estimular essa fibrose, essas traves de fibrose. E jeito para celulite não tem, não? Tem? Tem tratamento, tem. Você vai ter que ajudar essa fibrose a ficar mais molinha e o sangue a poder circular para aquela celulite, né, aquela inflamação melhorar naquele local. Melhora, mas ficar sem, mulher sem celulite é a coisa mais difícil desse mundo. Você já viu mulher que não tem celulite? Nenhumazinha. Ó, por conta dessa celulite, nós vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem algo a dizer, manda para nós, tá? O telefone tá aí, os contatos estão aí, facebook.com/Brasil das Gerais. Entra lá, vamos fazer amizade. A gente volta daqui a pouquinho, tchau.